Uma das maiores bênçãos que eu tive na minha caminhada profissional, espiritual, foi ter conhecido o Reiki. O Reiki ele entrou na minha vida de uma forma muito curiosa, né? Porque eu, radiestesista, analisando a energia das casas, né? Fazendo a análise ambiental, certa vez eu fui fazer uma análise numa residência e a residência tinha muito problema. Nossa, mas tinha muita coisa. Mas, estranhamente, a energia estava elevada. Aí eu perguntei para a cliente, eu falei assim, o que você faz na sua casa? Que apesar de tantos problemas energéticos, né, problema de forma, problema de vizinho, problema de água no subsolo, de infiltração, eu falei, o que você faz que a energia está lá em cima? Aí ela, eu faço reiki. Aí naquela hora eu falei assim, nossa, eu preciso conhecer isso. Por quê? Porque a radiestesia, ela detecta, né? A gente consegue, através da radiestesia, detectar as anomalias energéticas. Mas curar, a gente vai utilizar outras técnicas. Por exemplo, a radiônica, que é a mais próxima aí da radiestesia, mas a gente pode utilizar várias técnicas. E o Reiki entrou, então, como uma das técnicas, assim, eu acho que uma das mais rápidas de se trabalhar no campo, né, no seu próprio campo, mas também trabalhar a energia dos ambientes. Então, depois que eu comecei a inserir o Reiki nos tratamentos, tanto de pessoas quanto de ambientes, nossa, a frequência subiu, foi para muito alto. O Reiki, ele é uma técnica muito simples, isso é outra coisa que me chamou a atenção. Qualquer um pode fazer, não tem essa coisa de ser específico mais para esse público-alvo, não, sabe? Qualquer um pode aprender. O interessante é que, de uma forma assim, a técnica, né, por ela ter sido inspirada por Usui, ela traz então um caminhar. Como que você faz? Como que você se conecta com a energia primordial? Como que você vira canal? E para facilitar essa canalização da energia primordial, da energia da maior frequência, né? E aí o nome que você quiser dar, se é Deus, Alá, Yahvé, Universo, Inteligência Superior, para mim não importa. É tudo a mesma coisa. E aí, para ajudar as pessoas a se conectarem, o Reiki traz os símbolos. E aí, eu quero falar aqui um pouquinho sobre os símbolos. Eles são sagrados, mas eles não são secretos. Então, dessa forma de facilitar essa canalização energética, o Reiki utiliza símbolos. Então, não necessariamente a gente precisa utilizar os símbolos, mas eles ajudam muito, né? Por quê? Porque eles se conectam com o nosso cérebro, como ele funciona. Então, a gente nota que os símbolos estão aí desde, né, dos primórdios, né, sendo utilizados pela humanidade como forma de canalização de informação. É isso que eu sinto sobre o símbolo. O símbolo é uma frequência, né? Todo desenho tem uma frequência. Toda frequência é informação. Então, quando a gente se conecta com aquele símbolo, a gente está reafirmando, a gente está integrando mais aquela informação, fortalecendo aquela experiência. O primeiro símbolo do Reiki Usui é o Chokurei. O Chokurei, ele é um símbolo que trabalha, né, no campo essa conexão com a energia divina que desce até o nível da matéria e preenche todo o ser. E quando a gente está usando em algum ponto específico do corpo ou do ambiente, a gente está dizendo divino, né? Luz divina, inteligência divina, desça até aqui, esteja presente aqui. Então isso acaba reforçando, né, a nossa mente, o nosso campo para realmente trabalhar com essas vibrações no local ou na pessoa. O segundo símbolo que o Reiki traz é o Sei-Reiki. O Sei-Reiki é um símbolo que trabalha as frequências emocionais, nos ajuda a limpar as frequências emocionais mais densas, né, tanto do ambiente quanto da pessoa. O que a gente nota? Muitas vezes o desequilíbrio, ele vem, né, ele tem a causa lá na frequência mental, espiritual também e emocional. Então, aquela pessoa que sente muita raiva, provavelmente ela vai ter problemas na área da digestão. Pessoas que guardam muita mágoa, né, ou são muito tristes, provavelmente vai ter problema no sistema respiratório. Então, a gente associa, a gente consegue fazer essa associação. E como tratar isso de uma forma mais rápida, mais enérgica, com os símbolos, né?
Então, o Sei-Reiki é um símbolo que ajuda a gente a se conectar e a transmutar essas frequências emocionais densas que estão impedindo a harmonização do ser ou do ambiente. O terceiro símbolo utilizado pelo Reiki é o Honsha Zeishonen. É um símbolo que trabalha as frequências mentais, mas também quebra o espaço-tempo. Com o Honsha Zeishonen, a gente pode ir além, a gente pode viajar no tempo, a gente pode viajar no espaço. É o que nos permite abrir um canal e trabalhar com outra pessoa lá do outro lado do mundo, trabalhar uma casa, né, um ambiente à distância. Então é um símbolo muito poderoso que eu sinto como se ele fizesse, ele abre um portal. O quarto símbolo é o símbolo da espiritualidade, é o Daikumyo. Daikumyo é o símbolo que já trabalha as frequências espirituais, limpa o nosso campo das energias espirituais, né, das energias densas, protege a gente. Quantas vezes aí a gente não está no nosso campo preso a energias muito profundas, muito densas, né? E quais as principais alterações a nível espiritual? Nas minhas análises, eu pego principalmente negatividade mental vindo do campo espiritual. Aquela pessoa que acha que vai dar tudo errado. Essa pessoa tem uma negatividade mental que é tão incrustada na alma, ela é pessimista, né? Então, os pessimistas, provavelmente o desequilíbrio está a nível espiritual. Outra frequência muito comum são dos seres intrusos, né? Os espíritas chamam de obsessores. Eu, radiestesista, chamo de energia intrusa. São seres que ficam rondando o nosso campo, porque eles se afinam com uma frequência. E aí a gente está falando de seres baixos, né? De vibração baixa. Então, nesses seres de vibração baixa, eles conectam com alguma sombra nossa. Ou muitas vezes eles vêm para pedir ajuda também. Aí fica lá, batendo em você, tipo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e atrapalhando sua vida. Então, a gente pode, através do Reiki, ajudar, né, nos ajudar a limpar esse campo e nos proteger dessas frequências. Além disso, pego demais energia de fofoca, de inveja, os vícios, né, os padrões viciantes também são frequências espirituais. Traumas, os traumas de vida que a gente passa nessa vida e que marcam a nossa alma de um jeito que muitas vezes a gente não consegue ir para frente porque ficou aquela ferida ali e está aberta, né? A ferida, ela acontece, ela existe, mas ela precisa cicatrizar. Então o Reiki vem para ajudar a gente a cicatrizar nossas feridas de alma e seguir adiante. Então é uma técnica que realmente fez muito sentido na minha vida. E eu sou muito curiosa, né? Aí eu fiquei pensando, gente, deixa eu medir a frequência desses símbolos, porque eu nunca medi. E na radiestesia a gente tem uma régua, que é essa régua aqui, que é a régua de Bovis. Bovis foi um radiestesista, um cientista, né, um físico, e ele calculou, ele media as frequências dos ambientes, dos objetos, e ele descobriu que a medida mínima de um ambiente saudável, de uma pessoa saudável, era 6.500 angstroms de Bovis. Na época ele deu esse nome de angstroms, mas a gente hoje usa angstroms de Bovis para não confundir com angstroms da física, né? E aí ele desenvolveu essa régua. Por quê? Porque ele começou a achar uma similaridade entre os casos. Ele começou a ver que todas as pessoas que tinham, por exemplo, tuberculose, vibravam mais ou menos a 5.300, de 4.800 a 5.300, né, 5.300. As casas com câncer, por exemplo, vibravam a 4.800, as pessoas que tinham câncer. Aí ele faleceu, essa pesquisa não foi para frente, mas isso ficou. Realmente, casas muito baixas, pessoas com vibração muito baixas, elas tendem a doença, né? E é isso que a gente quer subir a nossa frequência. Quando a gente está com uma frequência elevada, tudo flui e o nosso sistema imunológico também responde positivamente. E aí eu tive essa ideia de pendular e ver qual é a frequência dos símbolos. Então eu imprimi aqui o primeiro, que é o Chokurei, e eu quero colocar então nessa régua. Essa régua funciona assim, o pêndulo ele vai girando no sentido horizontal e quando ele chega na frequência do símbolo,
ele vira na vertical, me dizendo que ali tem ressonância, né? Não sei se você sabe, mas a radiestesia ela funciona com um princípio de ressonância. Eu estou pesquisando qual é a frequência desse símbolo, então eu estou toda focada e energizando, né, energizada nessa busca. Então o pêndulo ele vai me dar uma resposta de ressonância. Se esse número que está aqui tem ressonância com o que eu estou pensando e esse símbolo ele acusa, ele faz um movimento dizendo tem ressonância, ok? Então eu coloco primeiro esse símbolo, Chokurei, e eu já vou usar essa última escala porque eu acredito que nós vamos precisar ele virou a 11.500 angstroms. Então tá me dizendo que o Chokurei vibra, e aí eu gosto sempre de repetir, ele vibra por volta de 11.500 angstroms. O pêndulo está acusando aqui essa frequência do Chokurei. Muito incrível. Se a gente fala que o mínimo de uma pessoa saudável é 6.500, você imagina você se manter a 11.500. Isso é energia de muita vitalidade, gente. Então, quanto mais a gente trabalha com esses símbolos de elevada frequência, melhor, mais a gente sustenta o nosso campo, a nossa casa, as nossas relações em energia elevada. Vamos para o segundo símbolo? Aqui eu trouxe o Sei Reiki, ele ficou clarinho assim, porque ele tem normalmente uma cor específica e como eu imprimi no preto e branco, ele ficou cinza. Mas vamos lá, o Sei Reiki. Eu me conecto com a frequência do Sei Reiki e peço então para que na régua seja mostrado a frequência desse símbolo. Uau! Tá aparecendo para mim que 17.000 angstroms de Bovis. Essa é a frequência do Sei Reiki. Incrível, né? E olha como faz sentido. Por quê? Porque se a gente fala que o Chokurei é o primeiro nível, então ele tem uma ação um pouco menor do que o segundo, que o terceiro, né? O Chokurei ele é dado no Reiki 1, no nível 1. O Sei Reiki no nível 2, né? Então vamos lá, eu gosto até de anotar, eu vou anotar isso. Então aqui tá dando 17.000 e aqui 11.500. Vamos agora para o terceiro símbolo, Honsha Zeishonen. Esse é o símbolo Honsha Zeishonen, eu vou colocar ele aqui e peço para que o pêndulo aponte qual é a frequência desse símbolo. $18.000. Olha só, 18.000, um pouquinho mais acima. O terceiro símbolo vibra um pouquinho mais acima do que os anteriores, né? Eu vou anotar porque eu adoro. E agora a gente vai para o Daikumyo. O Daikumyo é o símbolo, então, que trabalha o campo espiritual. Ele significa isso, então, a grande luz, uma luz grande, né? Então, a grande luz que ilumina. O ilumina no sentido de desperta, que nos desperta, né? E aí vamos lá, vamos ver qual é a frequência do Daikumyo. Eu peço então que o pêndulo me diga qual é a referência, qual é a sintonia do Daikumyo. Uau!
tá dando 21.500 aproximadamente. Olha como é elevado. Gente, eu nunca tinha feito esse teste. Olha que coisa. E aí me deu esse insight, eu falei assim, gente, eu preciso ver qual é a frequência, por que que realmente as pessoas sentem, por que que as casas, né, os ambientes sobem tanto essa frequência. Então tá aí, uma das explicações é porque os próprios símbolos que foram inspirados, foram recebidos por Uzui, né, foi uma iluminação para a gente utilizar aí no nosso dia a dia. E esses símbolos, então, eles, como eu disse, eles não são secretos, eles são sagrados. Então, todos nós podemos utilizar esses símbolos, a gente pode ter eles na nossa casa, porque eles vão ajudar a subir a frequência do nosso espaço. É claro que quando a pessoa faz a iniciação em Reiki, esse símbolo ele é impregnado no campo, né, do indivíduo. Então essa é a diferença. Por que que faz diferença eu ter só um símbolo no meu local, ou eu olhar para ele e tal, e de fazer a iniciação? É porque na iniciação existe todo um processo, né, iniciático, né, que faz com que o campo receba esse símbolo, receba essa frequência. Então, é como se o indivíduo fosse impregnado com esses símbolos na aura. E aí, gente, é muito diferente de um símbolo que está só colocado aqui em cima da mesa, né, que não está dentro da minha alma. Entende a diferença? Por isso que vale a pena fazer a iniciação. Por quê? Porque você vai estar com esses símbolos incrustados, né, impregnados. E aí, gente, fica muito mais fácil, tranquilo, leve. Se proteger das energias espirituais, emocionais, alheias, né? Manter a saúde de forma elevada. Deu para entender? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenha feito sentido. Espero que tenha despertado alguma coisa aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.